Olá, companheiro. Hoje aqui no Painel Rural vou conversar com um colega e velho amigo meu, José Carlos Pedreira de Freitas, engenheiro agrônomo formado pela Unesp em Jaboticabal em 73, que fez um curso de administração posteriormente na Getúlio Vargas e foi conhecer o mundo do ponto de vista de administração rural. Trabalhou na Suplan, que era um órgão de planejamento do Ministério da Agricultura, no período em que o Alisson Paulinelli foi ministro da Agricultura. Um período rico para a agricultura brasileira, em que muitas coisas que até hoje perduram na área tecnológica, na área de políticas públicas, foram criadas e desenvolvidas. Em 79, o Pedreira abandonou o serviço público e veio para a empresa privada. Veio para São Paulo e montou aqui a Ecta, uma empresa de consultoria e planejamento muito voltada para a área de gestão, administração do agronegócio e da agricultura de maneira específica. E vem fazendo ao longo dos anos um belo serviço nessa direção. E foi com esse cacife que ele tem, que a sua empresa tem, que o sistema cooperativista lhe pediu, uma vez, para preparar um projeto de reforma agrária, sob a ótica cooperativista, ou seja, um projeto de reforma agrária desenvolvimentista, um projeto que considerasse uma parcela importante de produtores que hoje está fora do programa de reforma agrária do governo, que é um programa este que está sendo desenvolvido pelo governo, um programa de caráter muito social, que procura resgatar milhares de trabalhadores rurais e, sobretudo, milhares de pequenos proprietários rurais que foram desassentados por sucessivos erros de política econômica governamental que destruíram a renda do setor, que geraram desemprego e uma destruição profunda nas estruturas familiares da agricultura brasileira. Essa reforma agrária que o governo está fazendo é social, demanda subsídio, demanda uma assistência permanente, sob pena de se criar mais miséria no campo, e a gente já tem falado sobre isso várias vezes aqui no Painel Rural. Mas o Pedreira, através da Ecta, preparou um projeto para o cooperativismo chamado PCAA, um Programa Cooperativo de Assentamentos de Agricultores. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje com o Pedreira. Obrigado, Pedreira, de vir aqui ao Painel Rural. E vou te pedir que comece explicando para o nosso espectador o que é exatamente o PCAA, qual é o objetivo dele, como é que funciona esse negócio. Roberto, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande estar aqui com você nesse seu programa. Veja, Roberto, você disse bem, o tal PCA é um modelo. O que quer dizer PCA? É o Programa Cooperativista de Assentamento de Agricultores. É um modelo que foi desenvolvido pela nossa organização. A propósito, a seu pedido, inicialmente, você na época presidia a Organização das Cooperativas Brasileiras, e nós desenvolvemos um modelo privado de assentamento. A ideia, é importante a gente começar caracterizando muito bem, é tentar complementar a ação de reforma agrária do Estado. Veja, o Estado trabalha preferencialmente com a massa dos chamados excluídos. Isso mesmo. Que são os cidadãos brasileiros que, ao longo do processo de desenvolvimento, por alguma razão, um processo injusto, um processo desigual, foram ficando à margem do processo. Estes são os tais excluídos, que são objeto dos movimentos sociais e que devem ser objeto prioritário da ação de governo. Eu costumo dizer que isto é uma ação de política social, não é uma ação de política econômica. Para esses indivíduos é preciso continuar levando os mecanismos de assistência social e às vezes até com um caráter paternalista, criando condições de resgatá-los para se incorporarem novamente à vida econômica e à vida nacional. E que isso, né, Pedreira, é importante que a gente reafirme sistematicamente, e que isso acabe com violência no campo e acabe com esse processo maluco de invasão de terra que gera insegurança, mal-estar e até desestímulo à produção rural brasileira. Então, tudo bem que a gente tem um programa social do governo, deve haver um programa social, porque há uma massa de excluídos, como você diz muito bem, mas isso não pode representar riscos e ônus ao produtor profissional, que é defendido, inclusive, pela Constituição brasileira. Só para fazer esse comentário. Muito bem lembrado, Alberto. Perfeitamente. E o que nós observamos
que no momento que você desenvolve uma ação de política social para esse grupo de brasileiros, de pessoas, abre-se um enorme vácuo, um enorme vazio para o restante do que nós temos chamado na ECTA dos agricultores profissionais sem terra. E o PCA atende esse pessoal? O PCA vem trabalhar exatamente com este capital humano representado pelos agricultores profissionais sem terra, para os quais era preciso se pensar no modelo, num programa que aproveitasse a habilitação, a capacitação já presente nesse grupo de pessoas para trabalhar em agricultura. Como é que é exatamente o PCA, Pedro? Qual é que é a formulação doutrinária dele? Veja, Roberto, o PCA absorve o conceito da agricultura intensiva, da agricultura empresarial e competitiva. Se trabalha com esse grupo de pessoas, evidentemente que esse grupo de pessoas já está capacitado ao exercício de uma agricultura empresarial e competitiva. Imagine você, para pegar um exemplo, um dos projetos que nós estamos desenvolvendo com a cooperativa Olambra. Você conhece bem a cooperativa Olambra de Paranapanema. Paranapanema. É tradicional produtora de frutas de caroço, com toda a tecnologia do uso de reguladores de crescimento, do uso de irrigação de microaspersão. Eu tenho lá 52 famílias de jovens, Roberto, de 18 a 25 anos de idade, formados com curso superior, falando 2 ou 3 línguas, trabalhando com laptop junto de um pé de fruta. Porque é agricultura altamente qualificada. Absolutamente qualificados, preparadíssimos, para os quais não existe nenhum programa econômico de governo capaz de absorver a capacitação e a resposta que esse gente vocacionada para a agricultura, preparada para a agricultura e sem horizonte na agricultura. Imagine você, durante 2 semanas nós fizemos um breve levantamento na área de influência da Olambra. Houveram 220 inscrições desse tipo de agricultor, filho de cooperado. Jovens, querendo permanecer na atividade agrícola, no campo, sem que lhes fosse dada nenhuma alternativa. E este é, vamos dizer, um pé desse modelo. Este é um pé que sustenta este modelo. Por outro lado, a partir do Plano Real, com os resultados da estabilização econômica, Roberto, você sabe bem disso, nós tivemos uma situação muito nova em termos da propriedade da terra. Finalmente, o proprietário da terra, ou proprietário de terra, que tradicionalmente atribuía à terra uma função de reserva de valor, uma função de proteção contra uma economia inflacionária, passa a ter, com o advento da estabilização, um problema sério com o seu imobilizado em terras. É verdade. A terra cai de preço e cai assustadoramente. E o imposto sobe. E, finalmente, neste país, aliás, este é o mérito deste governo e nós precisamos ressaltar, pela primeira vez na história, desde o seu descobrimento, este país taxa a terra improdutiva. Coloca imposto sobre a terra improdutiva. Tem imperfeições? Evidentemente que tem. Os mecanismos ainda não estão suficientemente ajustados, é preciso definir melhor os parâmetros, mas finalmente taxa-se a terra improdutiva no Brasil. O que é um segundo fator, é uma segunda variável que influencia o proprietário, veja bem, não o produtor rural, mas o proprietário de áreas ociosas ou subutilizadas, para ele buscar uma resposta maior do retorno desse capital imobilizado. Então o PCA tenta juntar proprietários de terra que por alguma razão estão ociosos com produtores rurais capacitados que não têm acesso à terra. Exato, Roberto. Como que funcionaria, Pedreira? Interessante esse negócio, porque no fundo você vai dar oportunidade a quem entende do assunto, viabilizando a produção numa área que não está produzindo. Exato. Como é que funciona? Veja, no momento em que eu tenho o proprietário desta área incomodado pela queda do valor da terra, sem horizonte de produzir, porque não tem capital, algum... Sem horizonte de produzir, ou porque já é uma pessoa mais velha, ou porque os filhos não vão tocar, ou porque é uma usina devolvendo a área arrendada para alguém que durante 20, 30 anos arrendou para a usina. Ou porque não tem capital, ou porque não tem tecnologia, né? ou porque não quer. Então, esse indivíduo
que está apto a se oferecer a ele uma proposta, uma alternativa de utilização produtiva desta área, este indivíduo não tem que ser judiado, este indivíduo não tem que ser maltratado, ele tem que ser convidado a participar de um empreendimento. Neste empreendimento, a coisa foi muito bem desenhada. Durante 2 últimos anos, a Ecta só trabalhou no que nós chamamos da estruturação empresarial deste empreendimento. A ideia é a criação de uma sociedade anônima. É uma sociedade anônima com um caráter meio especial, é o que eles chamam da Special Purpose Company, que são as companhias de propósitos especiais. São sociedades anônimas que têm um objetivo específico da implantação de um determinado projeto, com prazo de duração determinado, e é criada uma sociedade anônima pela associação entre o proprietário da terra e o grupo de agricultores profissionais que serão assentados. Ao proprietário da terra é oferecida as ações ordinárias e o controle do capital da empresa, e aos futuros assentados são oferecidas as ações preferenciais. Mediante um acordo de acionistas previamente estabelecido quando da formação da sociedade anônima, o proprietário da terra já assume o compromisso prévio de transferir aos agricultores a propriedade desta área na medida em que ele for recebendo pelo pagamento dessa terra. Então é uma venda da terra. É uma venda. Certo. O proprietário entra na sociedade com o seu capital em terras, que é colocado dentro dessa sociedade. A sociedade vai implantar o empreendimento e vai implantar o empreendimento através do trabalho individual deste conjunto de agricultores profissionais. Cada um com o seu lote. Cada um já trabalhando desde o início no seu lote. Certo. Agora, isso evidentemente demanda algum tipo de financiamento, de crédito. Como é que esse negócio está contemplado, Pedreiro? Muito bom, Roberto. Nós estamos desenhando os últimos estudos para uma proposta que estaremos apresentando ao BNDES, em função de contatos prévios que já fizemos com o Departamento de Reordenamento Agrário do BNDES. Claro que esse não é a única fonte, mas certamente é uma fonte privilegiada para esse tipo de approach. Estamos falando da ideia do Project Finance, quer dizer, a ideia de se financiar um empreendimento integral, o fluxo de caixa desse empreendimento, e não um ativo desse empreendimento. Então, em vez de eu financiar a máquina, em vez de eu financiar o sistema de irrigação, em vez de eu financiar o custeio da cultura de pêssego, eu vou financiar todo o empreendimento através desta sociedade anônima, certo, com um detalhe muito importante. Por que o cooperativismo? Por que o setor cooperativista e por que o nome de um programa cooperativista de assentamento de agricultores? Porque, Roberto, você sabe disso, nós temos esses últimos 20 anos, a Ecta, o ano que vem faz 20 anos de trabalhos no setor, temos operado fortemente com as cooperativas. Estamos convencidos, Roberto, que o melhor sistema de organização da produção é o sistema cooperativista. O que ocorre é que se atribuiu às cooperativas um papel de sociedade capitalista, a qual elas não podem desempenhar. Elas não são sociedades capitalistas, são sociedades de pessoas. Cooperativa é, sobretudo, uma prestadora de serviço. Então, esta sociedade anônima que eu me referi, fruto da sociedade entre o proprietário e os agricultores assentados, esta sociedade anônima contrata uma cooperativa desde o início como prestadora de serviço no projeto. Funciona como um guarda-chuva tecnológico de prestador de serviços à sociedade. Na organização dos agricultores. Bom para todo mundo, bom para a cooperativa e bom para os agricultores assentados. Imagina. Se aumenta o mercado para a cooperativa, aumenta o poder de barganha dela, e o pessoal que é assentado, já é assentado sob uma proteção pré-estabelecida de uma cooperativa com sucesso, como é o caso, por exemplo, da Paranapanema. Que não é, Roberto, como se viu no passado, não é uma cooperativa nova. Não é imposta. Não é imposta. Já existe. Não é uma cooperativa criada rapidamente pelos 20 agricultores, no mínimo que a legislação exige, assentados. É uma cooperativa tradicional. Se eu sou o proprietário, você representa o conjunto de agricultores a serem assentados, e nós decidimos produzir café, uma agricultura intensiva, provavelmente debaixo de pivô, para um café adensado, vamos procurar a Cochupé, por exemplo. Vamos procurar a cooperativa de Marília, do nosso Paraíso e tantas outras. Quer dizer, eu vou atrás de uma cooperativa tradicional,
naquele produto, naquele perfil de empreendimento que nós vamos desempenhar e explorar e desenvolver, e fazemos com esta cooperativa um contrato de prestação de serviço. Esta sociedade anônima contrata a cooperativa na compra dos insumos, na prestação de assistência técnica, no apoio à comercialização, nos canais de distribuição. Imagine você o que representa eu começar um projeto junto com a cooperativa Olambra, pela tradição dela, pelo market share que ela tem, pelos canais de distribuição já à disposição dela. Credibilidade de que ela já dispõe. Não é verdade? Quer dizer, nós não estamos criando uma cooperativa do nada, com um grupo de jovens que, em geral, tem muito pouco para começar. Nós já começamos atrelados a uma cooperativa tradicional. Pré-existente e com sucesso. Isso é muito importante. É interessante esse projeto aí. Agora, o que falta para essa coisa avançar, Pedreira? Porque a ideia é genial. Nós precisamos buscar mecanismos de reforma agrária que tirem a discussão ideológica. Isso elimina a questão ideológica, que é um projeto, sem dúvidas, de grande êxito. O governo vai ter muito menos custo porque não tem que ficar investindo sistematicamente. É a cooperativa que vai fazer isso aí. É a empresa SA que vai fazer isso aí. Os agricultores assentados estarão protegidos por uma estrutura prévia exitosa, tá certo? E a cooperativa ganha também, porque aumenta o mercado para ela. Então, para os cooperados anteriores, ela também tem um poder de barganha crescido. É um jogo que ninguém perde. O que falta para dar certo isso aí, Pedreira? Olha, Roberto, eu diria que o que está faltando, sobretudo, é a percepção do alcance da proposta enquanto mobilizadora de recursos já disponíveis. O capital humano, representado por esses agricultores, as cooperativas, já com tradição, com experiência na área, demandando este tipo de iniciativa para ampliar o seu universo de ação, e as áreas ociosas ou subutilizadas. Nós fizemos... Mas lá em Paranapanema já tem uma área, por exemplo, você está conversando com a turma de Paranapanema, lá da cooperativa Olambra. Já tem alguma área disponível por perto que isso seja viável? Tem, porque um projeto... Então já tem um projeto concreto? Tem sim. Nós estamos iniciando agora, com o apoio do BNDES, com o apoio da Prefeitura Municipal de Paranapanema, um projeto muito interessante que reúne a Prefeitura de Paranapanema, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário e a Cooperativa Olambra para a implantação de um projeto piloto no município de Paranapanema. Já foram identificadas meia dúzia de áreas de propriedade privada, a qual nós só não caminhamos mais nos entendimentos, tendo em vista a discussão de funding, que é preciso que haja, e nós pretendemos com isto demonstrar a viabilidade do modelo a partir da adoção desse conjunto de conceitos e desse conjunto de parâmetros. Nós estamos terminando agora a carta consulta desse empreendimento, estamos iniciando em janeiro a discussão com o BNDES e pretendemos implantar este projeto piloto no município de Paranapanema para testar a viabilidade desse modelo. São 2.200 hectares, dos quais nós vamos dedicar à exploração de fruticultura em lotes de 50 hectares com 35 hectares líquidos, com ameixa, pesco, nectarina e cítricos, e lotes de cereais com 120 hectares de área bruta para a produção em pivô central de cereais. Então você veja que é um alta projeto tecnologia. misto, alta tecnologia. Isto definido pelos próprios agricultores, pelos próprios beneficiários. Isto representarão investimentos da ordem de 7 milhões de reais nesses 2.200 hectares. Autofinanciável? Pagável? Autofinanciável. Em que prazo, Pedreira? Nós estamos trabalhando no horizonte de 10 anos de prazo, com 2 anos de carência, com os juros convencionais de Paga a BNDES. terra, inclusive, Paga a terra, nesses 10 inclusive. anos. Paga a terra, inclusive. Roberto, não só paga a terra. É importante a gente observar o alcance social dessa iniciativa. Veja, essa fábrica da Renault, que tanto barulho se fez, cujo presidente da República esteve lá semana passada, inaugurando, no Paraná. Imagine você, o custo médio do emprego gerado naquela indústria é da ordem de 250 mil reais por emprego gerado. Caro. O projeto, este que estamos preconizando, este modelo que desenvolvemos, no caso da fruticultura, devidamente levantado, o custo direto por emprego gerado é de 20 mil reais.
Menos de 10%? Menos de 10% do que o custo do emprego gerado na indústria automobilística. E gera muito mais empregos indiretos nesse processo agrícola do que na própria indústria automobilística. Porque trabalha com toda a cadeia. Na cadeia produtiva. Pedreira, esse é um belo projeto. Quer dizer, tá nitidamente o que falta é só dinheiro para que essa coisa aconteça. E você está pensando isso via BNDES, tá certo? Eu acho que eu vou dar uma mão para você nesse negócio e vou apresentar essa ideia lá no Banco Mundial também, que acho que o Banco Mundial pode ter interesse num programa desse, que é um programa de desenvolvimento. Agora, é o único projeto? Tem mais algum outro, Pedreira? Roberto, nós estamos trabalhando, tentando atender a demanda. Veja que com a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, nós estamos agora começando um cadastro brasileiro de profissionais em ciências agrárias sem terra, para tentar levantar esse capital humano. Estamos agora com a Suframa em Manaus. Ganhamos a concorrência este mês, iniciando em janeiro, um programa de assentamento também lá em Manaus. E muitos outros experiências e demandas têm existido que nós temos procurado segurar um pouco na medida em que o funding ainda se constitui numa dificuldade. Tá certo. Agora, é um assunto tão óbvio, tão bom. Você tem conversado com o governo sobre isso, Pedreira? A Hecta está negociando isso com o governo estadual, federal, para ver se tem algum apoio nessa área? Temos sim, Roberto. Nós temos conversado bastante com o pessoal do Ministério da Reforma Agrária, com o ministro Raul Jungmann, com o Milton Seligman do INCRA. Temos tido muito apoio e muito comprometimento, principalmente do governo do Estado de São Paulo, na pessoa do secretário João Carlos Meirelles, que desde o primeiro momento nos apoiou muito nessa proposta. O João Carlos conhece muito esse assunto. Conhece, você sabe bem que ele é egresso desse setor, soube desde o início a avaliar a importância dessa iniciativa, tem apoiado muito. Temos um apoio estratégico da maior importância no Congresso Nacional. Imagine você que o deputado Michel Temer, hoje presidente da Câmara, também conhecendo este projeto quando esteve em Paranapanema, disse literalmente que quer ser o patrocinador dessa ideia. E eu tenho oferecido todo o apoio no encaminhamento também dessa ideia nas instâncias que haveremos de viabilizá-la, com o apoio, sem dúvida, seu, desde o início nesta proposta. E a sua ideia de levar ao Banco Mundial certamente também é uma grande alternativa para nós remobilizarmos o interior e estes grupos de jovens agricultores, Roberto. Muito bom. Pedreira, muito obrigado pela sua vinda aqui ao painel, contar para a gente do PCAA. E eu faço votos nesse final de ano que 99 seja o ano da realização de uma reforma agrária capitalista como essa que a Hecta está propondo via sistema cooperativista. Olha, companheiro, isso é uma ideia que elimina o viés ideológico, como já conversamos aqui agora, e que cria um modelo de assentamento dirigido com alta tecnologia que só traz benefício, renda, emprego, riqueza, produção de produtos que têm tanto o mercado interno quanto o mercado externo e, portanto, uma atividade sustentada na agricultura. Não é uma coisa para criar miséria, é uma coisa para criar renda e riqueza. A gente vem buscando esse modelo para a agricultura brasileira sem a questão ideológica. Ninguém perde com esse projeto. A cooperativa amplia seu mercado, os jovens sem horizonte encontram um desaguadouro para sua ambição e para sua vocação pessoal, terras paradas se transformam em terras produtivas, gera-se emprego, gera-se produção, impostos e riqueza. Ninguém perde. E mais do que isso, ao Estado, que hoje cabe a responsabilidade grande de financiar e bancar programas de assentamento de caráter social, é preciso que continue fazendo isso, como já foi dito aqui, isso fica eliminado. O máximo que o Estado fará, se fizer, será financiamento que será pago, porque o projeto é autofinanciável, como o Pedreira explicou muito bem. De modo que este é um programa que vale a pena investir. E eu tenho certeza que profissionais da agricultura e cooperativas eficientes no Brasil inteiro se interessarão por esse projeto, porque é uma forma de acabar com a terra improdutiva e com a miséria no campo. Muito obrigado pela atenção, companheiro, e até a próxima.